Os irmãos podem se assentar. Amém, igreja. Nessa manhã nós continuamos, então, meditando no livro de Gênesis. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Escrituras, Gênesis, capítulo 3, capítulo 3, versículos 8 a 24. Livro de Gênesis, livro das origens, literalmente, da gênese de todas as coisas. Capítulo 3, versículos 8 até o versículo 24, nessa manhã. Ouça com atenção e com meditação sincera e espiritual. A leitura da palavra de Deus, ela é boa, ela é suficiente, ela é autoridade sobre nós, que é inspirada, que é infalível, que é inerrante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, igreja. Ó Senhor, a tua lei é boa, perfeita, agradável. Teus testemunhos e estatutos são infalíveis. Queremos aprender de ti nesta manhã, Senhor. Fala conosco poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse negócio que o Biso inventou de mandar as crianças desenharem, pegou, né? Então vamos lá? Vamos fazer? Crianças, estão aí com a pranchetinha. Vocês vão desenhar um terremoto. Vocês sabem o que é um terremoto? Quando tudo treme, quando tudo sacode, chacoalha, quando as coisas começam a cair porque faz um tremelique na terra. Então vocês têm que dar um jeito aí, o papai e a mamãe vão ajudar vocês a desenhar um terremoto, tá joia? Porque hoje no sermão a gente vai falar sobre terremoto. Meus irmãos, quem passa por um terremoto na vida, acha que a pior coisa que pode acontecer conosco é o próprio terremoto, certo? Dá um medo, aquele tremor de terra. Eu lembro aqui mesmo em Brasília, há vários anos atrás, mais ou menos uns 25 anos atrás, todo mundo vai lembrar aí, que teve um tremor de terra aqui em Brasília que deu um susto no pessoal. Mas, meus irmãos, quem estuda geografia sabe que o que vem depois do terremoto pode ser muito pior do que o terremoto. São os efeitos
pós-terremoto. E entre eles tem muita coisa. Veja, dependendo de onde acontece, a terra pode se abrir e gerar certas falhas. Pode acontecer deslizamento de terra e soterrar as construções. Lá na Indonésia, no Japão, você já viu aqueles tsunamis que acontecem e acabam ceifando milhares de vidas. Gente, o pessoal fala que certos terremotos são tão fortes que eles podem até afetar de uma certa forma a rotação da própria Terra. Que coisa incrível, né? Veja, meus irmãos, e as consequências sociais dos terremotos são terríveis, não é verdade? Mortes, ferimentos, prejuízos financeiros grandiosos, desabamento de construções. Quando o terremoto acontece, todo mundo percebe que a gente é bem pequenininho, né? Que a gente não é assim tão poderoso. Meus irmãos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, desde o versículo 1, o que nós estamos vendo é o maior terremoto de todos os tempos. Quando aquela serpente chega de forma repentina e inexplicável, de maneira astuta, ela lança um desafio ao primeiro casal, Adão e Eva, e eles falham. Adão e Eva escolhem desconsiderar as instruções de Deus, de que não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ao fazer isso, aquilo foi um ato de rebelião voluntária, que teve consequências terríveis, não só para eles. Foi um terremoto cujas consequências foi para toda a humanidade e para toda a criação. E meus irmãos, os efeitos dessa queda sobre a criação são caóticos, lançaram tudo em desordem, rompendo todas as relações harmoniosas que Deus havia estabelecido desde o princípio. Meus irmãos, o texto de hoje é sobre isso. O texto de hoje, em outras palavras, é para nos mostrar que o salário do pecado é a morte. Mas o texto também vai falar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, primeiro ponto, o salário do pecado é a morte. Os tremores destruidores do pecado. Veja, meus irmãos, Deus já havia alertado Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, principalmente versículo 17, de que se eles fizessem aquilo, se eles comessem do fruto da árvore, certamente eles o quê? Morreriam. Lembra? E veja, quando você pensa em morte, talvez a primeira coisa que vem à sua cabeça é morte, né? Bateu as botas e morreu. Mas o conceito de morte que Deus estava trazendo era muito mais profundo e muito mais amplo do que apenas a morte comum, que já é muito grande. Veja, existem várias mortes, várias perdas que vão acontecer ao longo desse capítulo que a Bíblia descreve para a gente com detalhes. Veja, a primeira perda, a primeira morte é a perda da comunhão. Veja nos versículos 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus irmãos, Deus vinha ao jardim todo dia, toda a viração do dia, Deus estava lá para ter um tempo gostoso de comunhão com Adão e Eva, como nós fizemos aqui com um cafezinho antes de começar o culto. Deus fazia isso. Mas agora as coisas mudaram. Quando eles ouvem a voz de Deus, Adão, Eva, eles se escondem. Eles têm medo de Deus. E algo mudou na percepção a respeito deles mesmos. Adão vira para Deus e fala: veja, eu sabia que estava nu, por isso me escondi. Meus irmãos, veja que um dos problemas do pecado é que o pecado agora cria alienação entre o Criador e a criatura. Nós fomos criados para ter plena e perfeita comunhão com Deus, mas o nosso pecado nos afasta de Deus. Em vez de perfeita comunhão, nós temos agora isolamento. Esse é um dos grandes efeitos do pecado no mundo, meus irmãos. As pessoas estão quebradas em relação a Deus, estão quebradas em relação umas às outras. Essa experiência do Nepal agora foi intensa, meus irmãos, porque é muito intenso você ver uma nação inteira alienada de Deus. Pessoas que desconhecem o caminho do Senhor. E as pessoas estão órfãs, espiritualmente falando, no mundo estão órfãs. Graças a Deus, lá no Novo Testamento, Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, não é verdade? Mas isso é o que acontece com o homem. A comunhão é perdida. Mas não é somente a comunhão, meus irmãos.
Veja que em segundo lugar também a verdade é perdida. Olha os versículos 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, Deus faz uma pergunta simples para esse casal: Adão, quem te fez saber que você estava nu? E logo já começa o processo de autojustificação. Meus irmãos, Adão vai fazer aqui exatamente o que as minhas crianças fazem, tá? As minhas crianças fazem exatamente isso, né? Você faz uma pergunta simples: minha filha, diga para o papai aonde está aquele negócio que o papai te deu. Aí começa: porque eu tenho uma amiga na escola, certo? Que a mãe dela está muito doente. Não tem nada a ver com o que eu estou perguntando para ela, mas ela está tentando arrumar alguma justificativa no universo para explicar o porquê ela é pecadora. Meus irmãos, em Adão começou esse processo de blame shifting, de troca de culpa, de jogar a culpa no outro. Senhor, olha, é o seguinte, desculpa aí, mas na verdade mesmo eu não queria falar nada, mas a culpa é tua. Porque a mulher que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era doce e se acabou. Não é? Aí, ó, tem nada a ver com isso não, Senhor. O problema é seu. E aí agora ele começa a jogar a culpa na mulher, joga a culpa em Deus. Aí Deus vai em Eva: Eva, o que é isso? O que você fez? Ah, Senhor, mas você viu a serpente? Meus irmãos, a cabeça pecadora do homem criando justificativo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui na hora que eu tive que lidar com aquela serpente, você ia ver o que foi. Foi complicado. A serpente me enganou, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse negócio. Eu fui enganada, eu não sei de nada. E obviamente Deus vai até a serpente e também condena a serpente pelo que ela fez. Mas, meus irmãos, a mulher culpa a serpente, o homem culpa Deus. Um dos principais efeitos do pecado é negar o pecado. É negar o pecado. É fingir que não é com a gente. É achar que a culpa é do outro, que é do governo, que é do presidente, que a culpa é da sociedade, que a culpa é da falta de dinheiro. Não, meus irmãos. O pecado nasce no interior do coração do homem. Está dentro de nós. O que nos contamina não é aquilo que vem de fora para dentro. Jesus disse isso aos judeus. Mas o que procede das fontes do coração corrompido. E o engano agora toma conta de fato da mente e do coração deste casal. E o que me chama a atenção aqui em particular, isso serve para nós homens, é que Adão não assume sua responsabilidade como representante de Deus sobre Eva e sobre a criação. Adão era responsável de instruir sua esposa, de ensiná-la: veja, ó, se acontecer isso, você deve saber que a verdade de Deus é assim, assim, assado. Mas não, aqui nós temos um homem omisso, frouxo, que não está disposto a morrer pela sua própria esposa. Ele falha como líder, Eva falha como esposa, e ambos falham como humanidade. A verdade foi perdida, comunhão perdida, verdade perdida. Mas em terceiro lugar você vai ver que a paz, shalom, foi perdida. Veja, quando a gente fala de shalom, estamos falando dessa paz de Deus que mantém o equilíbrio harmônico entre todas as peças da criação. E aqui você vai ver que a morte afetou principalmente essa paz em vários níveis. Veja, você teve aqui, por exemplo, a perda cósmica da paz. No versículo 15, acompanhe comigo. Deus diz então à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pelo restante da criação vai haver agora inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Essa tensão, esse conflito vai acontecer. A semente espiritual da serpente e a semente espiritual da mulher estariam em constante conflito. Deus deixa bem claro que haveria duas linhagens, duas sementes desse momento em diante. Nós falaremos um pouco mais sobre isso adiante. E aqui é interessante, a gente não pode deixar de mencionar que a própria serpente, que antes parecia que andava e falava, agora começa a rastejar e comer do pó da terra. Mas não é somente a morte cósmica, mas a morte física. Versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz
filhos. Meus irmãos, agora existe dor na hora de dar à luz. As mulheres aqui estão pensando, poxa, Eva, lascou a situação pra gente. Mas, meus irmãos, o que é interessante aqui é pensar que a ausência de Deus é sentida no corpo. O corpo passa a enfermar, precisamente no momento que Deus havia dado um mandato cultural a Adão e Eva, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Exatamente nesse momento que eles já recebem maldição misturado com bênção, dores complicadas, a ponto de algumas mulheres até hoje em dia falarem, eu que não vou passar por esse negócio de dor de parto, então eu faço a opção de não ter filhos. Hoje em dia existe isso. Meus irmãos, a gente vive num mundo confuso, complicado, a dor agora das enfermidades misturadas à vida humana em todas as dimensões, porque a morte realmente nos alcançou. Morte ou perda cósmica, perda física, perda relacional. Terceiro lugar, versículo 16 ainda, olha a segunda parte. Ele fala para Eva, ou para a mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Os afetos agora vão ficar confusos. O desejo por intimidade e por companheirismo, que era tão próprio do amor puro que Adão e Eva teriam, agora será encontrado com um cetro tirânico. Ele vai dominar sobre você. Não é mais aquele domínio positivo e bom, aquele governo santo, mas é agora um machismo. Mas agora você também tem o outro lado, né? A mulher também quer dominar. Ela também quer se projetar. Ela quer conquistar o seu espaço à custa de esmagar o outro. Então agora tem uma competição, uma briga dentro do casamento. Isso que antes, como eu ouvi do reverendo Hernandes uma vez, isso que antes era uma partida de frescobol, um jogando a bola para o outro, batendo. Agora é uma partida de tênis que você quer ganhar a qualquer custo. Pá, pá, pega essa bola ali, pega essa bola lá. Competição. Domínio em vez de cuidado, usar o outro em vez de amar o outro. Quarta quebra, a quebra da natureza, a quebra natural. Veja o versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, falando agora para Adão, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Meus irmãos, Adão havia sido plantado como um agricultor, um fazendeiro, que deveria se alegrar com seu trabalho, alegrar de cultivar com uma terra produtiva, boa, mas agora isso acabou. Essa terra agora está contaminada com o pecado. Meus irmãos, não são só os seres humanos que estão manchados pelo pecado, o chão, a criação, todas as coisas entraram em convulsão. E o trabalho do homem agora se torna um trabalho penoso, suado, a produtividade foi reduzida totalmente, porque agora tem cardos, tem abrolhos na terra. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque é segunda-feira de manhã, não é? Segunda-feira de manhã, quando você acorda, nesse frio de 1,4 graus em Brasília, você fala, aquilo que deveria ser uma alegria, de alguma maneira é visto como maldição agora. Uma vez aqui na igreja me perguntaram, pastor, o trabalho em si é a maldição? Aí eu falei, isso aí é desculpa de vagabundo, você não está querendo trabalhar. Não, o trabalho em si não é a maldição. O trabalho é a bênção. Deus nos deu o trabalho. Eu e você devemos trabalhar com alegria. Mas a forma como o trabalho agora é encarado realmente é muito amaldiçoada, é muito penosa, é muito fadigante. E Deus ainda diz, olha, você vai comer do suor do teu rosto ali, o pão vai ser suado, até que você torne a terra de onde você foi formado. Veja a morte física. Você veio do barro, vai voltar para o barro. Jó reconheceu essa realidade lá quando ele perdeu tudo, não foi? No final do capítulo 1. Do pó vim, para o pó voltarei, bendito seja o nome do Senhor. A realidade da morte alcança a todos.
Mas, meus irmãos, a última perda aqui que o texto claramente deixa para a gente é a perda da casa. Da casa. Veja o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Talvez uma das maiores e mais complicadas perdas é Deus virar para Adão: Adão, você está vendo? Essa terra que você mora agora, você não é mais digno de morar nela. Você não pode mais morar no Éden. Meus irmãos, eu fico imaginando assim, eu me coloco no lugar de Adão e Eva. Imagina você nascer num lugar como o Éden e de repente Deus falar assim: não pode mais morar aqui, fora, banido. E não era assim, meus irmãos, banido para tentar dar um jeitinho de voltar pulando a cerca. Não dava mais. Deus colocou anjos, querubins, botou uma espada para impedir o acesso ao Éden e impedir que eles pudessem comer da árvore da vida que lhes daria vida eterna. Veja, meus irmãos, essa árvore já era acessível a eles antes. Pensa só, Deus ele fala assim: olha, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida, de todas as outras árvores, vai lá e come, meu amigo. Come, seja feliz. Mas eles fizeram uma barganha. Eles acreditaram numa mentira. E essa mentira fala: até aquilo que você tinha, você não tem mais. Você perdeu tudo. A própria presença de Deus no Éden não lhe seria mais acessível. E você precisa lembrar para quem que Deus disse essas palavras. Deus estava registrando essas palavras por meio de Moisés, que escrevia para a segunda geração de israelitas nas planícies de Moabe. Era os filhos da primeira geração do deserto. Eram eles que estavam ouvindo aquelas palavras e agora eles estão olhando para o deserto. Imagina, falando: é isso mesmo que aconteceu. A gente perdeu tudo. A gente não tem mais nada. Meus irmãos, o salário de pecado é morte. E veja, obviamente eu e você nesse momento estamos lidando com as consequências do pecado original que foi cometido há milhares de anos atrás por meio de Adão e por meio de Eva. Sim. Mas as palavras e os preceitos continuam verdadeiros. Quando nós pecamos hoje, nós colhemos morte. Meus irmãos, você já obteve alguma coisa boa de pecado cometido seu? Não existe isso. Quando nós pecamos, nós primeiro quebramos aqui, porque a gente fica com vergonha de Deus, né? Quantas vezes você tem vergonha de orar porque você está em pecado e nem coragem de confessar os seus pecados você tem, porque você está pecado. É o que acontece com a gente. Quantas vezes, por causa do nosso pecado, nós nos afastamos das pessoas ao nosso redor, do nosso cônjuge, a gente fica meio escondido, o celular fica meio escondido assim, né? Meio por causa do nosso pecado individual, não quer ficar mostrando o que tem no celular, não. A gente se afasta do pessoal da igreja. Vamos para a igreja, meu bem, vamos? Não estou com vontade. Pecado vai afastando a gente. Meus irmãos, eu lembro quando eu lia o Salmo 32, a gente tem um cântico que a gente canta, né, que fala sobre a necessidade de confessar os pecados, porque o salmista diz que os ossos são esmigalhados debaixo do peso da mão de Deus dia e noite. Eu lembro de uma experiência na minha vida, eu não vou entrar em detalhes na experiência, mas eu lembro de um momento na minha vida que eu me senti exatamente assim. Um pecado que eu estava lidando na minha vida de adolescência, e meus irmãos, eu comecei a adoecer no meu corpo. Eu não sei se você já passou por isso. Você começa a sentir fraqueza corporal, nas juntas, começa a doer, a sua imunidade cai, você fica gripado por qualquer besteira. Às vezes até o pecado causa isso, meus irmãos. Mortes. Os relacionamentos entre os seres humanos nesse mundo são quebrados, são guerras, são brigas políticas, é conquista de poder aqui, é territorialismo ali. Marido e mulher não conseguem mais olhar na cara um do outro, é divórcio, é filho que não respeita pai, é pai que não respeita filho. Ninguém respeita autoridade nenhuma. Trabalho chato, cansativo. Você ganhou um emprego na semana passada e você já está querendo mudar de emprego na próxima. Porque a gente não tem prazer, a gente não tem contentamento. E ficamos assim como pessoas andando longe da casa de Deus. Porque não há shalom, não há paz. Meus irmãos, esse é o pecado.
professor meu do seminário, Bruce Bogos, falava uma frase que ele repetia quase toda a aula, e eu carrego essa frase para mim até hoje. Ele fala: enquanto você não entender a dimensão das más novas, você nunca vai entender a dimensão das boas novas. A gente só vai entender o evangelho de verdade, meus irmãos, de Cristo Jesus, quando nós compreendemos o tamanho do buraco que a gente se colocou. Desde Adão e Eva, essa é a história da humanidade, esse é o nosso DNA. Seríamos, por natureza, filhos da serpente, se não fosse o dom gratuito de Deus, que é o nosso segundo ponto. Se o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23 lembra, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meus irmãos, aqui no segundo ponto nós vemos o pacto da graça, no meio, veja, preste atenção, no meio do pronunciar das maldições dessa aliança. Quando o homem quebrou a aliança e Deus falou: agora eu vou dizer para você o que vai acontecer porque você quebrou a aliança, é maldição. No meio disso, Deus decide mostrar a sua graça com a primeira profecia da história da humanidade. Versículo 15. Meu irmão, minha irmã, versículo 15 você tem que decorar, viu? Tem que ser decorado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu, o quê? Descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos secar esse versículo aqui exegeticamente, tá? Deus, ele vira para a serpente, ele fala que vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher. A palavra inimizade aqui, que às vezes é traduzida como hostilidade, dependendo da tradução que você tem, mas literalmente no hebraico, essa hostilidade é um intento para matar, é um desejo de matar. Entre vocês dois agora vai acontecer essa tensão. E por causa dessa tensão, Deus então está fazendo uma separação, Deus está protegendo a linhagem da mulher de alguma forma. Ele vai preservar essa linhagem por meio desse conflito extremo, dessa animosidade. Deus soberanamente está criando uma distância, porque por meio da linhagem da mulher virá o descendente singular. Eu acho isso aqui tão... Meus irmãos, o hebraico aqui é tão divertido. Descendência... coletividade de sementes aqui. Descendente. A primazia daquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Meus irmãos, os reformadores ficaram tão fascinados com essa descoberta do que Gênesis capítulo 3, versículo 15 estava dizendo, que eles passaram a chamar esse versículo de proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira vez que o evangelho de Cristo Jesus estava sendo pregado no meio das maldições. Porque esse é o nosso Deus. Deus não está condicionado pelas maldições, Ele está acima delas, e Ele é capaz de pronunciar a bênção no meio delas. O Deus que traz paz, shalom, em meio à tempestade. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Então o livro de Gênesis inteirinho agora vai ser um tracejar. Nós vamos observar essas duas linhagens que estão acontecendo. Veja, essa linhagem que eu estou falando aqui não é uma linhagem biológica. Essa serpente não tem condições de se reproduzir biologicamente, tá? Mas é uma linhagem espiritual. Deus agora vai predestinar, vai preservar uma linhagem espiritual a despeito de uma linhagem caída que vai acontecendo. O tempo inteiro você vai ver isso agora. Caim e Abel. Um cria e tinha fé, outro era filho da perdição. E o que aconteceu naquela situação lá? Caim matou Abel. Quando você chega lá em Gênesis 4, eu já estou dando spoiler aqui, né? Eu não lembro se sou eu ou o Silvio que a gente vai entrar nesses spoilers. Mas, quando a gente chega lá, aí você pensa, ih, deu errado, né? Matou Abel. O sangue de Abel clama da terra. Hebreus capítulo 11. Mas Deus deu outro filho para Adão e Eva. Quem foi o outro filho? Sete. Vocês lembram? Ou seja, Deus vai mostrando que essa linhagem não é meramente biológica. Espiritualmente, Ele vai conservar para si um povo, uma linhagem de onde virá o Messias, que será o Salvador dos homens.
Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Até mesmo quando biologicamente a coisa parecia não dar certo, Deus vai levantando pessoas completamente diferentes. Raabe, que nem fazia parte do povo de Deus, entra na linhagem. Ruth, que nem fazia parte do povo de Deus, se torna tataravó da semente. E Deus vai fazendo isso, meus irmãos. Deus vai preservando para si em todas as genealogias. E veja, eu quero ensinar uma coisa para você aqui hoje sobre genealogias no livro de Gênesis. Você vai começar agora a olhar as genealogias de outra forma. Porque as genealogias, o hebraico toledot, tá? Toledot significa essas genealogias, esses cabeças de família. Eles servem para a gente reconhecer essas linhagens de Deus. Você vai ter a linhagem de Noé, de Sem, Cã, Jafé. Você vai perceber a linhagem de Terá, de Abraão, de Ismael, que não era escolhido, era da outra linhagem. Você vai ver a linhagem de Isaac, que era escolhida. Você vai ver a linhagem de Esaú, que não era escolhida. Você vai ver as linhagens de Jacó, que era escolhido. Você vai traçando. O livro de Gênesis vai fazer isso. E o Antigo Testamento todinho vai fazer isso. E você vai perceber que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Meus irmãos, que profecia maravilhosa. O texto vai finalizar para a gente mostrando as respostas, os efeitos, não mais agora desse tremor, mas os efeitos dessa bênção. Veja primeiro a resposta de Adão, versículo 20, é uma resposta de fé. Versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Interessante, né? Esse detalhe. Até agora ela não tinha nome. Lembra que lá no capítulo 2, versículo 18, 19, Deus separa Adão e fala assim, olha Adão, dá nome aí todos os animais. Lembra? E ele vai lá e faz isso, né? Girafa, orangotango, né? Todo mundo. Mas a mulher ainda não tinha nome. Ela simplesmente era a mulher, ela era a varoa, Ixá. Mas agora, Deus chama Adão e fala, você Adão, eu estou dando uma responsabilidade, dê um nome a ela. E agora é um nome que vai ser dado segundo a promessa. E ela é chamada de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão está interpretando aquilo que foi perdido por meio de uma promessa de que Deus vai resgatar as coisas por meio de Eva. Por meio de Eva. Isso é um significado profundo, meus irmãos. A morte está sendo revertida, está sendo surpassada. Há uma esperança aqui. E Deus quer mostrar para Adão e quer mostrar para Eva, sua esposa recém-nomeada, de que essa esperança não é falível. Versículo 21, veja, a aliança da graça. Versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Meus irmãos, até esse momento, Adão e Eva estavam vestidos com folhas de figueiras, certo? Eles estavam cobertos com folhas de figueira. E aí talvez você pode pensar, folha de figueira não cobre ninguém, né? Olha o frio. Já imaginou você com folha de figueira aí em Brasília? Andando pelado por aí? O povo falando, você é doido? O problema não era o frio. O problema não eram as circunstâncias climáticas. O problema era o frio do pecado. Era a vergonha. E aquela vergonha, aquela nudez do pecado precisava ser coberta adequadamente, não pelos esforços humanos, mas pelo esforço poderoso de Deus. Então Deus faz o quê? Ele mata animais, e ele pega as peles, ouve aí, hein? E ele pega as peles ensanguentadas desses animais, e ele cobre Adão e Eva com as peles ensanguentadas de animais. Porque o derramar de sangue é necessário para a remissão de pecados. Deus estava dando uma antecipação gloriosa do que o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, faria por nós. Ele nos cobriria com seu sangue, com suas obras de justiça, e nós estaríamos dentro dele. Meus irmãos, que prévia maravilhosa. A cobertura de Deus é infinitamente superior à cobertura dos homens.
Aqui existe um sacrifício expiatório. Alguém precisa morrer quando há pecado. Alguém precisa pagar. Deus faz o primeiro sacrifício. Você vai ver esse padrão de morte, de sacrifício acontecendo o tempo inteiro no Antigo Testamento. Mas todos eles eram insuficientes, porque eram apenas protótipos daquele que teria condições perfeitas de fazer essa obra. Meu irmão, compare as atitudes de Adão e Eva com as atitudes do Filho de Deus, Jesus. Presta atenção, e aqui eu estou terminando o sermão. Veja a arrogância desse primeiro casal, que achava que sabia tudo, então eles falam, vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer as coisas do nosso jeito. Olhe para Jesus, que se submete ao Pai e opta por obedecer ativamente aquilo que o Pai tinha para ele. Veja o regime de duas tentações. Gênesis 3, Lucas 4 ou Mateus 4. Gênesis 3, o diabo oferece o fruto e eles comem do fruto. Lucas 4, o diabo oferece para Jesus, transforma a pedra em pão e come aí, Jesus. Ele responde com a palavra de Deus. O diabo tenta de novo, pula aqui, do pináculo. Os anjos vão pegar você, Jesus. E o diabo ainda tenta uma última vez. Olha, Jesus, eu vou te dar todos os reinos do mundo, se prostrado você me adorar, Jesus. Aonde Adão e Eva falharam, Jesus não falhou. Ele foi perfeito na hora de dar respostas. Veja, meu irmão, minha irmã, o conto de dois jardins. O jardim do Éden e o Getsemane. No Éden, nós temos a rebelião, a desobediência, a autonomia humana e a idolatria dos seus próprios afetos. Mas no Getsemane, suando sangue, o Filho de Deus não colocou suas prioridades humanas em primeiro lugar, ele colocou o reino em primeiro lugar. E porque ele fez isso, ainda que dissesse, passa de mim esse cálice se for possível, mas ele bebeu do cálice da ira de Deus. E porque ele fez aquilo em nosso lugar, a maldição do Éden estava sendo revertida num novo jardim, no Getsemane. E daquele Getsemane para o Calvário, que é o monte do Gólgota, da caveira, e do monte do Gólgota, nós estávamos recebendo na ressurreição do Filho de Deus a vida eterna. Meus irmãos, Satanás vira para Adão e Eva e diz, comam desse fruto. Mas Jesus, em Mateus 26, 26, enquanto eles comiam naquela noite derradeira, ele toma de um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Não é o fruto da desobediência que nos dá a vida eterna, é o corpo e o sangue do Filho de Deus que nos dão a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, a única maneira de eu e você revertermos os efeitos do terremoto, porque tem muito terremoto nesse mundo, meus irmãos, é se nós abraçarmos os efeitos da redenção. É se a gente falar, Senhor Jesus Cristo, eu desisto desse meu padrão de Adão, de Eva, de ficar botando a culpa no outro. Não, Senhor. Eu olho para dentro do meu coração e eu vejo maldade em mim. Ó Senhor, me limpa, me purifica, me ajuda, me dá a mente de Cristo, me dá o poder de Jesus, me dá a unção do Espírito Santo de Deus, porque eu estou cansado de andar em perdição. Eu quero andar com a linhagem da semente dos santos. Eu quero andar com o povo de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, não eu, foi Ele, por meio de Paulo, que afirmou que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É graça. Talvez você está pensando aí, eu não consigo, é muito difícil, eu não sei o que eu tenho que fazer, a quem eu tenho que pagar. Será que eu tenho que aumentar meu dízimo? Será que esse é o problema? Não estou dando dízimo suficiente. Talvez é isso. É a graça do Senhor Jesus Cristo que vai te ajudar. Fala, Senhor, me dá a tua graça, me dá teu poder, me dá a tua misericórdia.
e me ajuda a reconstruir tudo aquilo que a morte de Adão quebrou. Meus relacionamentos, meu uso da terra, meu trabalho. Senhor, eu quero acordar segunda-feira de manhã para ir trabalhar e não é murmurando igual os israelitas que saíram do Egito. Que saudade da cebola, que saudade do picles. Não. Senhor, bora. O que é que eu tenho para fazer hoje? Eu sei que está frio, Senhor, mas me aquece com o sol da tua justiça e vamos embora. Eu quero trabalhar para a glória do Senhor, eu quero produzir, eu quero abençoar as pessoas ao meu redor. O Senhor te dá graça e poder para você sair reconstruindo esses caminhos, porque o Filho de Deus já iniciou essa completa redenção por nós. E nós aguardamos a volta daquele que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Que o Senhor te lembre disso nessa manhã, e que você possa, com base na obra do Senhor Jesus Cristo, ser corajoso para essa semana servir o Senhor com alegria. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, tantas coisas vêm nos abalar. A gente sabe muito bem da natureza do nosso pecado e dos efeitos da queda no mundo. Senhor, mas a redenção estabiliza tudo. Ó Senhor, a Tua obra estabiliza o nosso coração, estabiliza a nossa mente. O poder da cruz do Calvário é capaz de afastar pensamentos de morte, pensamentos malignos, afetos tortos e realinhar os nossos amores contigo, Senhor. Senhor, quando nós olhamos a obra do Senhor Jesus Cristo nessa manhã, nos lembramos que Deus restaura a beleza, a arte, o brilho, a cor, o significado. Senhor, faz isso na Tua igreja. Nos lembra não só dos efeitos da queda, mas nos lembra da superioridade e do caminho sobremodo excelente do amor de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos trazer esperança e nos lembrar de que as Suas obras são permanentes, elas não passam, Senhor. O Senhor veio para ficar e veio para habitar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.